Ter um resultado melhor faz diferença para você? Você conhece alguém que se esforça cada vez mais, mas os seus resultados continuam iguais? Que precisa ter um resultado melhor, mas não sabe como fazer isso? Que vê outras pessoas conseguindo resultados melhores que os seus, mas não tem a menor ideia de como fazer? Ou ainda, está cansado de tentar uma porção de coisas diferentes e nada dá resultado? Se você conhece, ou até mesmo você, eu posso te garantir, você não está sozinho. Eu conheço várias pessoas que estão passando por esse mesmo momento. Eu mesmo já passei por isso diversas vezes na minha vida. Eu sou Jairo, criador do mapa de ação, e hoje eu vou te mostrar alguns pontos que podem mudar isso. Existem algumas pessoas que não se incomodam de ter resultados medianos. Na verdade, às vezes até querem esse tipo de situação. Mas existe um outro grupo, um grupo menor de pessoas que buscam fazer a diferença, que ao fazer a diferença se sentem realizadas, e isso as estimula a buscar cada vez mais. Algum tempo atrás eu estava fazendo um treinamento e a pessoa que estava conduzindo perguntou para todos os participantes qual era a fórmula de cada um para atingir resultados. Todo mundo que estava lá atingia bons resultados. E aí cada um foi falando a sua opinião. E uma pessoa que estava do meu lado, que inclusive tinha feito um treinamento de alta performance no mesmo local que eu tinha feito, numa época diferente, num momento diferente, mas era na mesma entidade, falou uma fórmula interessante que ficou na minha cabeça. Na visão dele, para ele atingir resultados extraordinários, ele tinha que unir duas coisas: intensidade e efetividade. Intensidade e efetividade. Aquilo ficou marcado na minha cabeça, porque aquilo fazia muito sentido. E ele era realmente alguém que tinha feito algumas coisas muito diferentes. Mas eu fiquei me perguntando, daquele grupo que estava lá, muitas pessoas faziam as coisas com intensidade e com efetividade. E por que tinham algumas pessoas que tinham resultados ainda mais diferenciados? Eu fiquei acompanhando isso na minha cabeça e durante muito tempo eu adotava a fórmula intensidade e efetividade. Mais recentemente, nos últimos 2 anos, eu comecei a perceber uma coisa: os resultados verdadeiramente extraordinários, além de intensidade e efetividade, tinham um outro componente que era muito importante, que era o foco. Aí sim, intensidade mais foco e efetividade realmente provocava resultados extraordinários. E para o conjunto intensidade e foco, eu dei o nome de produtividade. Inclusive, tem um outro vídeo que eu estava falando justamente desse assunto. Aqui embaixo você vai ter o link desse vídeo. Mas isso acabou virando um mantra para mim. Eu percebi que intensidade e foco, a gente tem muita informação no mercado. E sobre efetividade? O que a gente ouve falar sobre como a gente pode ser mais efetivo? Bom, vamos voltar um pouquinho e pensar o que é efetividade. Efetividade é o conjunto de eficiência mais eficácia. Eficiência, no seu significado clássico, está na atividade de fazer melhor alguma coisa que a gente faz. Ou seja, produzir com mais velocidade, ou produzir com rendimento maior, ou passar mais tempo produzindo alguma coisa. Ou seja, é ser mais eficiente. Um motor mais eficiente é aquele que consegue gerar mais resultado frente a um consumo de combustível mais baixo. Uma máquina mais eficiente é uma máquina que desperdiça pouca energia.
Então, ou seja, eficiência está sempre associado ao processo de fazer alguma coisa. É fazer melhor alguma coisa que você está fazendo. Mas ele está ligado ao processo. E eficácia, o que, que é? Eficácia está em atingir o resultado esperado. Ou seja, a gente diz que alguma coisa é eficaz quando ela foi lá e resolveu o assunto. Ou seja, ela tinha que produzir alguma coisa, ele chegou lá e produziu aquele resultado. E o conjunto de eficiência mais eficácia a gente chama de efetividade. A efetividade também, ultimamente, eu tenho visto assim, o termo, ele foi efetivo. O que, que significa ser efetivo? Resolveu o assunto na primeira vez. Por que, que resolver o assunto na primeira vez significa que é efetivo? Porque não teve que fazer várias vezes a mesma coisa até atingir o resultado esperado, ou seja, economizou a energia e o esforço necessário para atingir aquele resultado. Então, um ponto importante é o seguinte: se você quer ter resultados extraordinários, você precisa estar atento a dois pontos: produtividade e efetividade. Ah, legal, tá bom. E aí, qual é a novidade? Como ser mais efetivo? Isso eu vou explicar para você agora. Quando eu fiz o treinamento de alta performance, eu descobri que a efetividade estava muito associada com um conceito chamado de flow. Eu não sei se você já ouviu falar desse conceito, mas ele foi desenvolvido por um psicólogo húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Muitos chamam ele de Mihaly, Csikszentmihalyi, mas a forma correta de pronunciar é Mihaly Csikszentmihalyi. E ele desenvolveu uma teoria super interessante que falava o seguinte: o processo de alta performance ele estava em busca de entender como que as pessoas se sentiam mais felizes, mas normalmente estava associado ao seguinte: a pessoa gostava tanto de fazer uma coisa e se desafiava tanto e se entrava naquele negócio com tamanha intensidade que para atingir aquele resultado ela convocava todas as competências que ela tinha. E aí ele descobriu que as pessoas que atingiam esse resultado, sejam elas de um músico, até um executivo, até um monge, a pessoa de alta performance, ela estava com tamanho envolvimento naquilo que ela estava fazendo, que ela entrava naquele estado que ela chamado estado de fluxo. Eu tenho certeza que você já viveu isso na sua vida. Você já passou que você estava tão compenetrado fazendo alguma coisa que você, parece que você não vê o tempo passar, que você está absorvido naquilo, você não sente fome, você está super ligado naquela coisa, e isso é o estado de fluxo. Né? E ele fala assim, olha, o grande ponto desse estado de fluxo é que normalmente a pessoa não foi lá se preparar primeiro para depois assumir o desafio de fazer alguma coisa. Ela primeiro assumiu o desafio de fazer alguma coisa e depois, para conseguir fazer aquilo, ela foi lá e convocou todas as suas competências. E aí eu percebi que tinha muita gente no meu dia a dia, seja pessoas que trabalhavam em grandes empresas, sejam empresários, sejam que ficavam se preparando e nunca colocavam em prática porque nunca se sentiam efetivamente preparados para fazer as coisas. E tinham pessoas que tinham resultados muito melhores porque metiam as caras e falavam assim: não, eu vou fazer isso, eu vou dar conta de fazer, assumir a responsabilidade de fazer aquilo, e depois tinha que sair atrás de achar um jeito para fazer aquele negócio acontecer. E aí, eu tinha um amigo que falava assim, uma frase na infância, ele falava assim, a necessidade é a mãe da invenção. Quando você precisa muito de alguma coisa, você vai achar um jeito de fazer aquilo acontecer. E esse é a grande lógica do Mihai, né? E então, e aí eu falo assim, como você faz para conseguir fazer isso e ser efetivo? O primeiro passo que você tem que ter é o seguinte: é ter
clareza. Clareza por quê? Você tem que entender onde você está e onde você quer chegar. Porque se você não souber e você não ter uma visão realista de onde você está e onde você quer chegar, o que você quer atingir, você não consegue traçar um caminho. E na vida, tudo para sair de um ponto A para chegar num ponto B, existem diversos caminhos possíveis. E o caminho mais correto para uma pessoa não é o caminho talvez ideal para outra. Então cada pessoa tem o seu caminho. Então só que ela precisa entender onde ela está, onde ela quer chegar e quais são as condições dos caminhos que ela pode fazer. Por isso vai permitir ela fazer essas escolhas e não escolher, não sair escolhendo um caminho que é extremamente desfavorável para ela. Então, se você está em busca de efetividade de resultado, primeiro, seja realista e olhe onde você está e onde você quer chegar. E aí, crie um caminho para fazer. Mas só ter um caminho é o suficiente para fazer? Não. Para você atingir o resultado, você precisa de uma outra coisa muito importante. Você precisa de ação. E aí, para ação, você precisa de 3 pontos muito importantes: motivação, emoção e reflexão. O que você quer dizer com isso? Primeiro, motivação, você precisa entender por que você quer sair daqui e chegar aqui. Esse tipo de coisa, quando a motivação está clara, ela não vai te permitir você desistir no meio do caminho. Porque você tem que saber, assim, se o teu motivo é fraco, é fácil você desistir. Então é muito importante entender assim, o que te impulsiona a sair daqui e chegar até aqui. E isso é um ponto importante. A outra coisa é o seguinte: não adianta você seguir nesse caminho se você não entrar com tudo, se você não se entregar para fazer isso, se você não colocar o seu coração para atingir esse resultado. Porque muito provavelmente ele vai exigir, ele não vai ser um caminho confortável. Se você está buscando um resultado diferente, ambicioso, ele vai fazer com que você tenha que se entregar para fazer isso. E ele vai exigir reflexão. Porque muito provavelmente você vai ter tomar uns tropeços no meio do caminho. E você vai ter que entender o seguinte: até que ponto aquele caminho, aquele tropeço é só um aprendizado que você tem que aprender e seguir em frente, ou é alguma coisa que você precisa pegar e achar um contorno para fazer. Então, foi nessas coisas que quando eu peguei e construí o mapa de ação, eu pensei e falei assim, como que eu gero clareza? Para quê? Para a pessoa conseguir ter ação. Por isso que chama mapa de ação. E esse é o principal recomendação para quem quer buscar um resultado. Primeiro, toma conta da sua produtividade e seja efetivo. E para ser efetivo, use a clareza e se entregue na ação. Esses são os pontos que eu acho que, assim, se você prestar atenção nisso, você vai ver que os seus resultados vão ser diferentes. Se você gostou disso, por favor, dá um curtir aí no vídeo, seja onde você estiver vendo, seja no Facebook ou no YouTube. Se você achar que esse ponto pode ajudar alguma outra pessoa que você conhece, compartilha. E se você tiver uma outra visão de como é possível atingir o resultado, coloca aqui nos comentários, porque ele vai ser importante. A gente, quem sabe, eu pego e revejo também a minha fórmula de como fazer isso. Porque cada um tem a sua maneira de atingir resultado. Essa maneira é a maneira que deu muito certo para mim. E se você é empresário, quando eu fiz esse treinamento, um dos pontos que foi muito difícil para mim foi identificar quais eram os desafios que eu devia assumir dentro da minha empresa. E desde daquele tipo de coisa, esse treinamento faz mais de 5 anos que eu fiz, eu venho procurando e falo assim, puxa vida, quais são os desafios de um empreendedor, de um empresário? E aí eu construí o seguinte mapa de valor. Deixa eu mostrar para você. Eu construí um mapa de valor que tem os principais processos de uma empresa e os processos que eu entendo que tem que funcionar. Ele distribui em estrutura de criação de valor, ampliação de valor, entrega de valor, sustentação de valor. Se você quiser ter acesso a esse mapa, eu vou deixar um link que você vai lá,
coloca seu nome e seu e-mail e faz o download desse mapa. Ele vai poder te ajudar a pensar e mapear se na sua empresa você está sendo produtivo e você está sendo efetivo, porque daí você consegue fazer essa avaliação dentro dos principais processos. Se você conhece algum empresário que acha isso interessante, pede para ele baixar também. Eu tenho certeza que pode fazer bastante diferença. Tem me ajudado muito e tem ajudado bastante todas as pessoas que faziam trabalho comigo. Tá bom? Eu vou deixar para você o link da produtividade e o link do acesso e o link do Mihai, que numa palestra do TED que é sensacional. Tá bom? Eu te vejo no próximo filme. Um abraço.